Imagine estar diante de uma luz tão intensa, tão pura, tão absolutamente santa, que seus olhos simplesmente não suportariam permanecer abertos. Imagine uma presença tão poderosa que montanhas estremecem, mares se abrem e o próprio tempo parece se curvar diante dela. Agora eu te faço uma pergunta que atravessa séculos e ecoa no coração da humanidade: como é a face de Deus? E será que alguém já a viu? Desde o início das Escrituras, existe um mistério profundo envolvendo a face do Criador. Um mistério envolto em fogo, nuvens, trovões e glória. Um mistério que provoca temor, mas também fascínio. Porque ver o rosto de alguém é conhecer sua identidade, é olhar nos olhos e perceber sua essência. Mas quando falamos de Deus, estamos falando de algo infinitamente maior do que qualquer compreensão humana. No livro de Êxodo, há uma declaração que parece encerrar qualquer possibilidade. Tu não poderás ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Pense nisso. Por que a visão da face de Deus estaria associada à morte? O que existe nessa revelação que o ser humano não pode suportar? Para entender, precisamos voltar ao princípio. No jardim do Éden, antes da queda, Adão e Eva desfrutavam da presença de Deus. O texto diz que ouviam sua voz passeando pelo jardim na viração do dia. Mas há algo intrigante. A Bíblia menciona a presença, a voz, a comunhão, mas não descreve a face. Após o pecado, algo se rompe. A intimidade se transforma em medo. Adão se esconde. Aqui nasce o grande drama humano, o desejo de ver Deus e o medo de encontrá-lo. Séculos depois surge Moisés, o homem que libertaria Israel da escravidão no Egito. A Escritura afirma que ele falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Mas essa expressão revela intimidade, não necessariamente visão plena da essência divina. Em um momento decisivo, Moisés faz um pedido ousado: rogo-te que me mostres a tua glória. Ele queria ver mais, queria contemplar aquilo que nenhum homem havia contemplado. A resposta de Deus é impressionante. Ele diz que fará passar toda a sua bondade diante dele, mas acrescenta: não poderás ver a minha face. Então coloca Moisés numa fenda da rocha, cobre-o com sua mão e passa diante dele. Quando retira a mão, Moisés vê apenas as costas. Mesmo assim, o impacto é extraordinário. O rosto de Moisés começa a brilhar intensamente. A glória refletida nele era tão forte que o povo não conseguia olhar diretamente para ele. Agora imagine, se apenas o reflexo parcial já produziu tamanha transformação, o que seria contemplar a face completa? A pergunta ecoa pelas Escrituras. Em Isaías capítulo 6, o profeta tem uma visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono. O templo se enche de fumaça. Serafins voam ao redor e clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Repare em um detalhe poderoso: os próprios seres celestiais cobrem o rosto diante da santidade divina. Por quê? Porque a face de Deus não é apenas beleza. Ela é pureza absoluta. Ela é justiça perfeita. Ela é luz sem qualquer sombra. Quando Isaías contempla essa visão, sua reação não é entusiasmo, é desespero. Ai de mim, que estou perdido. A presença revela não apenas quem Deus é, mas quem nós somos. Esse é um ponto crucial. Talvez o problema nunca tenha sido a ausência da face de Deus. Talvez seja nossa incapacidade de suportar a verdade absoluta. No Novo Testamento, algo muda dramaticamente. O Evangelho de João começa declarando: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Essa afirmação parece romper a distância entre o invisível e o visível. João fala sobre Jesus, e em determinado momento, Jesus declara: quem me vê a mim, vê o Pai. Essa frase ecoa como um trovão na história da fé. Se isso é verdade, então a face de Deus não é apenas luz inacessível, mas também compaixão, misericórdia e amor manifestados em forma humana. Mas surge outra pergunta: ver Jesus significava ver a essência completa de Deus? Ou ainda era uma revelação adaptada à limitação humana? Porque há outro texto que afirma: ninguém jamais viu a Deus. Existe uma tensão bíblica. De um lado, a afirmação de que ninguém pode ver a face divina e sobreviver. Do outro, a promessa de que um dia os puros de coração verão a Deus. Então qual é a verdade? A face de Deus é invisível, ou está reservada para um momento futuro?
No livro de Apocalipse, João descreve uma visão gloriosa, um trono, relâmpagos, um mar de vidro como cristal, seres viventes cheios de olhos, e um cordeiro que foi morto, mas vive. Mas novamente, a descrição da face permanece envolta em luz e simbolismo. É como se a Bíblia nos conduzisse até o limite da revelação, mas mantivesse um véu sobre o mistério final. Talvez a pergunta mais profunda seja: estamos preparados para vermos? Porque ver a face de Deus não seria apenas observar traços, seria encarar santidade absoluta, seria estar diante da verdade sem filtros, seria ser exposto completamente. E há uma promessa que encerra esse mistério com esperança. Um dia, segundo as Escrituras, não haverá mais separação, não haverá mais sombra. Está escrito que os redimidos verão a sua face. Isso não é apenas uma imagem poética, é uma promessa escatológica. Mas o que precisa acontecer antes disso? O que transforma o ser humano de incapaz de ver em alguém que pode contemplar? E se a história inteira da Bíblia for, na verdade, uma jornada preparando a humanidade para esse momento? E talvez, ao final, você perceba que a face que tanto procura não é apenas um mistério distante, mas uma revelação que transforma tudo. Existe uma promessa registrada nas últimas páginas da Bíblia que muda completamente tudo o que vimos até aqui. Depois de fogo, depois de trovões, depois de nuvens densas cobrindo montanhas, depois de véus separando o santo dos santos. Está escrito no livro de Apocalipse: eles verão a sua face. Pense profundamente nisso. A mesma face que Moisés não pode contemplar. A mesma presença que fez Isaías clamar: ai de mim. A mesma glória diante da qual os serafins cobrem o rosto. Um dia, será vista, porque o véu se rasgou. Mas como isso é possível? Será que Deus mudou ao longo da história? Ou será que a transformação acontecerá em nós? Aqui está o ponto central. Desde o princípio, o problema nunca foi Deus ser inacessível. O problema sempre foi a condição humana diante da santidade absoluta. A santidade de Deus não é apenas pureza moral, ela é essência, é perfeição infinita, é luz sem qualquer sombra, é verdade sem distorção. E tudo o que é imperfeito não suporta a perfeição plena. É como tentar olhar diretamente para o sol ao meio-dia. O sol não é cruel, ele apenas é intenso demais para olhos frágeis. Por isso, ao longo das Escrituras, a presença de Deus é cercada por símbolos de separação: fogo no Sinai, nuvem sobre o tabernáculo, o véu no templo, impedindo acesso direto. O véu era uma mensagem silenciosa, somente o sumo sacerdote podia atravessá-lo, uma vez por ano, com sangue de sacrifício, e mesmo assim, com temor. Mas então acontece algo que divide a história em antes e depois. Quando Jesus entrega seu espírito na cruz, os evangelhos registram um detalhe impactante: o véu do templo se rasga de alto a baixo, de cima para baixo. Não foi o homem alcançando Deus, foi Deus abrindo o caminho. O acesso estava sendo restaurado. Mas resta uma pergunta crucial: se o véu foi rasgado, por que ainda não vemos plenamente? A resposta está na transformação prometida. O apóstolo Paulo escreve que hoje vemos como por espelho, de maneira obscura, mas um dia veremos face a face. Isso aponta para dois tempos distintos, o agora e o porvir. Agora vemos reflexos, depois veremos realidade plena. Hoje nossa percepção é limitada. Nossa natureza ainda carrega fragilidade, inclinação ao erro, sombras internas. Mas a Bíblia promete um momento de glorificação. Um instante em que o corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Quando a mortalidade dará lugar à imortalidade. Quando a imperfeição será engolida pela plenitude. E então, a incompatibilidade desaparecerá. Não porque Deus diminuirá sua glória, mas porque o ser humano será transformado para suportá-la. Não é apenas escapar do juízo, não é apenas entrar no céu, é contemplar a face do Criador sem medo, sem culpa, sem vergonha, sem distância. Imagine esse momento: nenhuma nuvem encobrindo, nenhum trovão anunciando separação, nenhum véu limitando o acesso, apenas presença absoluta. E aqui está algo ainda mais profundo. Ver a face de Deus não será apenas enxergar luz indescritível. Não será simplesmente observar uma forma gloriosa. Será experimentar compreensão total. Será conhecer plenamente e ser plenamente conhecido. Toda dúvida cessará. Toda dor será restaurada.
Toda pergunta encontrará resposta na própria presença. Porque a face de Deus representa relacionamento restaurado. Desde o Éden, a humanidade perdeu a visão direta da comunhão perfeita. A história inteira da redenção é uma jornada de retorno ao rosto do Pai. É por isso que o salmista declarou: o teu rosto, Senhor, eu buscarei. Não era curiosidade visual, era desejo de intimidade. Agora permita-me trazer essa verdade para o presente. Se hoje a face de Deus fosse revelada diante de você, qual seria a sua reação? Alegria intensa? Temor reverente? Adoração incontrolável? A verdade é que a visão da face de Deus expõe tudo, mas também cura tudo. Porque o mesmo Deus que é justiça perfeita é amor perfeito. Na cruz, justiça e misericórdia se encontram. Santidade e graça se unem de maneira inseparável. Ali, o pecado é confrontado. Ali, a separação começa a ser revertida. Ali, o caminho de volta é aberto. É por isso que a promessa final não é destruição para os redimidos, mas encontro. Verão a sua face. Essa frase carrega peso eterno. Ela significa que o maior anseio humano será finalmente satisfeito. Não buscamos apenas respostas intelectuais. Buscamos presença. Não buscamos apenas milagres extraordinários. Buscamos relacionamento. E talvez você tenha passado anos imaginando como Deus se parece fisicamente. Mas talvez a pergunta mais transformadora seja outra. Você está permitindo que Ele molde seu coração agora? Porque a própria Escritura declara: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Isso não é conquista de perfeição humana, é obra de transformação interior, é arrependimento sincero, é fé viva, é entrega diária. Cada decisão de amar quando é difícil, cada escolha de perdoar quando dói, cada ato de integridade quando ninguém está olhando. Tudo isso é preparação. Preparação para o grande encontro. Talvez ver a face de Deus não comece apenas na eternidade futura. Talvez comece quando refletimos seu caráter hoje, porque fomos chamados para ser imagem restaurada. E um dia, quando o tempo como conhecemos terminar, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais medo. A face que outrora estava envolta em fogo e mistério será contemplada com alegria indescritível. Esse é o destino final da redenção. Não apenas escapar da condenação, mas entrar na presença. Não apenas sobreviver à eternidade, mas participar da glória. E agora eu deixo você com esta reflexão profunda. Se o maior prêmio da eternidade é ver a face de Deus, o que isso revela sobre o que realmente importa hoje? Talvez a maior preparação não seja imaginar traços divinos, mas alinhar o coração, porque quando esse dia chegar, não haverá metáforas suficientes, não haverá linguagem capaz de descrever, haverá apenas adoração. E se essa mensagem despertou algo dentro de você, se reacendeu o desejo de buscar mais profundamente a presença de Deus, então eu te faço um convite. Inscreva-se no canal. Aqui mergulhamos nos mistérios bíblicos com reverência, profundidade e intensidade espiritual. Aqui não buscamos apenas informação, buscamos transformação.